Ô, Bom senhor, dia. eu falei com a Suzette, sabia que ela já levou? Ah, eu ia deixar você ganhar essa. Eu falei assim: hoje eu vou deixar a Lívia ganhar. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi? Nossa, alegria! Oi, Oi, senhor. Lorena, tudo bom? Oi, gente, tudo bem, graças a E Deus. aí, senhor, tudo bom? Fala, Calu, tá bonzinho? Oi, Sor. Oi, Júlia. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo junto. Se derrubar é pênalti, ponto para Lívia. O Manganote, aí sim, hein? Olha só. Dando uma esperancinha pro torcedor tricolor, mas pode ter certeza que não vai muito longe, não, viu, filho? Não se anima muito, não. Vamos lá. Deixe-me ver, deixe-me ver. Ei, senhor, E aí, Manganote? tu viu, senhor? Viu meu time? Eu vi, rapaz. Você viu o meu? Meu Deus, hein? Ah, mas eu contra o senhor, tô até rouco de tanto gritar. Ô, Senhor, sabe o que é o Manganote. pior? É. Que tava eu e minha prima aqui gritando igual uns retardados. Aí passou 2 minutos, levou o gol. Daí minha avó falou assim, agora a vizinhança inteira deve estar rindo de vocês. Mas depois vocês fizeram mais um, né? Mas só que pode ter certeza que acho que não vai ficar assim, não, viu, Manganote? Não, não fica muito. Sabe, porque eu gosto de você, filho. Eu gosto muito de você. Então, assim, não fica muito animado para depois não ficar iludido, tá, filho? Mantenha aí o Sor, limite. quem ganhou hoje? Ô, Hoje senhor, você foi, tá hoje foi com a Lívia. Hoje foi a Lívia. A Lívia Foi fez. Sor, ontem. tá empatado, viu? Tá quase Oh, empatado. Tá ah, quase empatado. Você tá nossa, ganhando, Senhor, é mas a Lívia verdade? ainda. Falta um pra Lívia te alcançar. Bate meu Júlia. dedinho. Tá vendo? Tá vendo só? Ah, tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Quem? Olha, só Sunshine jogou Lollipops praga, você tá vendo, né? Everhands. Não, Olivia, eu nunca ouvi. Por quê? É música da hora? Depois eu vou ouvir, tá? Muito bem, muito bem. Buenos dias, senhores. Vamos lá então, meus amores. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma uma questão? Oi, Cacá, linda, maravilhosa, tudo bom, filha? Ó, lembra que eu falei para vocês que tinha uma questão que eu ia explicar hoje para vocês? Falei assim, olha, não faltem na aula, lembram? E não, Sor, assim, mais ou lembrar, eu não menos. lembro, mas eu tô aqui. É, eu também. Tá bom. Eu lembro que eu falei assim, ó, pessoal, porque é uma questão que a gente vai ver sobre o pronome relativo, mas que ele precisa de mas que nós precisamos ver o verbo. Porque se o verbo pedir preposição, se o verbo pedir preposição, você precisa pôr. Então é assim, ó. Vamos lá. Eu vou escrever algumas frases aqui para poder explicar para vocês que vocês têm que ver nesse exercício, vocês têm que olhar para o verbo. Se o verbo pedir preposição, você vai pôr a preposição antes do pronome relativo. Então vamos lá, ó. Se eu colocar assim para vocês, ó, deixa eu compartilhar aqui, copiem aí no caderno de vocês. Pessoal, por que ninguém apareceu mais em vídeo? Vocês não gostam mais de mim? Senhor, Oi, final de Júlia. bimestre, final de ano. Sor, eu tô Vamos... feia. Oi, Sor. Ah, eu Oi, não tô você... Senhora, bonita não, uai, mas eu tô ligando a câmera. Sor, elas não te amam, essa é a verdade. Não, mas olha só, não tem como vocês estarem feios, gente. Vocês são maravilhosos. Ô, Júlia, Eu sou, né? Júlia, o sol Oi. tenta mais uma vez em vão apagar o seu brilho, mas não adianta. Você brilha demais. É você que brilha. Sor, Vamos lá, olha, então. eu não entendi se você tá querendo dizer que eu senhor, tô branca, mas é por causa da luz do sol. Mas obrigada. Então, o sol tá tentando te Vitamina D, apagar, mas meu não tem povo. como. Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Ó, vou compartilhar algo com vocês. Não, não é isso aqui não que eu quero compartilhar. Compartilhar o quadro em branco. Ó,
Se eu colocar assim para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ó, o filme era bom. Gostei do filme. Vamos transformar em uma frase só? Vamos lá, então. Em uma só oração. Vamos transformar em um só... Oi, Ah, não, eu pensei que era pra gente falar. pode falar. Sir, eu acho que fica. Gostei do filme que era bom. Gostei do filme. Vamos lá. Gostei Sor. do filme que... Ó, eu vou colocar como a Luana falou, tá? Que era bom. Tudo bem. Ô, Júlia, você ia falar alguma coisa? Ah, não, sor. Eu ia falar que eu achava que era de outro jeito, mas eu acho que tá errado. Tá, beleza. Então vamos ver se tá certo ou se tá errado, tá? Pessoal, estar certo ou estar errado, para mim o que importa é que vocês Aprenda. aprendam, enfim, exatamente, que vocês participem. Ó, para eu usar um pronome relativo aqui, o Cavalinho, ó, tô com o 7, mudei na cabeça porque eu dei aula para eles. O Manganotti perguntou se podia colocar pois era bom. Aí nós teríamos outro tipo de oração, viu, Cavalinho? Poderia usar, pois era bom. Mas aí nós teríamos uma oração explicativa, certo? Para ter uma oração subordinada adjetiva, vai ficar assim, ó. Gostei do filme que era bom. O verbo gostar, ele é transitivo indireto. Alguém lembra por que ele é transitivo indireto? Quem gosta de algo, sor? É alguma coisa Porque assim? precisa de Muito preposição. bem. Preposição. Muito bem, transitivo indireto. Pois precisa de preposição. Certo? Beleza, Creuza. Então, aqui tá faltando uma preposição para ligar. Ah, professor, mas olha o do aqui. Tá, mas e depois o era bom? Então, na verdade, vai ficar assim, ó. Gos... Peraí. Deixa eu colocar mais para baixo. O filme de que gostei era bom. Tá vendo? Essa frase é um pouco mais complexa, né? Mas é o correto. Sabe por quê? Sabe por que é o correto? Porque o pronome relativo aqui, o pronome relativo que, ele vai pedir uma preposição porque o verbo dele é um verbo transitivo indireto. Então, toda vez, porque vai ter um exercício na prova de vocês, que é assim, ó, assinale a alternativa, cuja sequência completa corretamente as frases abaixo. Então, vai ter lá, que, quem, ou, a que, de que, certo? Por quê? Sempre que eu tiver verbo transitivo indireto, eu vou precisar de uma preposição antes do pronome relativo. Então, como que eu vou saber se vai ser que ou de que, enfim? Eu vou olhar para o Verbo.
Verbo. Verbo. Se eu olhei para o verbo, ó, prestem atenção, se eu olhei para o verbo e eu vir e eu observar que ele é verbo transitivo indireto, opa, eu tenho que ter uma preposição antes do pronome relativo. Vocês entenderam que vocês vão ter que olhar para o verbo? Sim. Sim. Então, por exemplo, ó, deixa eu pôr um verbo que causa muita polêmica, ó. Posso apagar aqui? Pode. Posso? Então vamos lá. Deixa eu pôr um verbo que causa muita polêmica. Presta atenção. Ai, coceira no ouvido. Vamos lá. Ó, presta atenção, ó. 2 verbos que causam polêmica. Primeiro é esse aqui. Pronto. Essa frase, gramaticalmente falando, ela tá certa ou tá errada? Eu acho Agora eu não que tá sei. certo, Tá né? certo. Tá certa? Tudo bem. Mais alguém quer opinar? Destravando o áudio e falar? Ó, essa frase tá certa ou tá errada? Depende. Como assim, professor? Depende. Depende qual é o sentido que você quer dar do verbo assistir. Porque o verbo assistir... Meu amor, obrigado, viu, filha? O verbo assistir, ele pode ser de dar assistência, né, de ajudar, ou ele pode ser assistir de observar, de ver, certo? Então, se o verbo assistir for no sentido de ver, de observar, ele pede preposição. Aí vai ser assistir a um jogo de futebol, certo? Assistir a um filme. Verdade. Quando vocês assistem televisão, no sentido de assistir ao filme dos Vingadores, você tem que colocar uma preposição. Por quê? Se ficar assim, ó, assistir um jogo de futebol, é como se eu tivesse se eu colocar assistir um jogo de futebol sem a preposição, é como se eu tivesse participado do jogo, ajudado a fazer o jogo. É como se eu fosse, sei lá, um jogador de futebol. É como se eu tivesse dado assistência. Vocês entenderam? Então, assistir no sentido de observar, de ver, ele tem que ter preposição. Então, se vocês virem uma frase assim na prova de vocês, ó, por exemplo, vou colocar 2 frases aqui também, ó, vamos lá. O jogo, vou dar uma moral aqui pro Cavallini, tá? Do São Paulo foi Não é Cavallini. Sor, quem é Cavallini, Sor? pro Manganote, desculpa. O Cavallini deve estar falando de mim agora, não é possível. Ó, o jogo dos... Olha, até me perdi aqui. São Paulo foi emocionante. Ponto. Assisti ao jogo. Certo? Se eu quiser colocar isso aqui, se eu quiser colocar isso aqui com pronome relativo, é que tá muito longo, peraí, tá? Eu vou colocar diferente aqui, porque tá muito longa essa frase, ó. Assisti ao jogo. O jogo foi emocionante. Ela vai ficar assim, ó. O jogo a que assisti foi emocionante. Certo? Por quê? Porque o verbo assistir, nesse caso, ele pede uma preposição. E olha para onde foi a preposição? Para cá, ó. Tá vendo? Esse a é uma preposição. Certo? É isso que eu ia perguntar. Por que ele vai
Ele vai pra lá pra fazer sentido na frase, né? Mas. Aí, Isso. É porque o pronome, pessoal, o pronome, ele chama a preposição para frente, ele chama também o pronome para sempre para frente. O próprio pronome, ele atrai as palavras. Então, por exemplo, ó, quer ver uma coisa? O pronome, o advérbio, principalmente o advérbio de negação, eles são palavras que nós chamamos de palavras atrativas. Ó, se eu falar assim, ó, eu te amo, lembra que eu falei para vocês? Essa frase aqui tá errado, gramaticalmente falando. É amo-te, certo? Agora, deixa eu deixar só o te amo. Se eu falar te amo, gramaticalmente falando, tá errado, certo? Por quê? Porque não se começa uma frase com pronome oblíquo. Mas se eu usar assim, ó, não te amo, aí tá certo. Por quê? Porque eu tenho não, que é um advérbio, que é uma palavra atrativa. É a mesma coisa que acontece com o que aqui. O que é um pronome também que atrai as outras palavras para frente dele. Certo? Vocês entenderam? uhum. Então, beleza. Mais ou menos. Espera, eu buguei um pouquinho. Vamos lá, pode perguntar. Então, o verbo. Não, o pronome. Não, pera, Sir. O pronome. Não, eu não esqueci o nome. Não é pronome, é. O advérbio atrai o pronome para frente dele. Isso, ó, presta atenção, ó. Ou eu disse o quê? Ou um advérbio, ou um outro pronome também, por quê? O que, ele é um pronome relativo, certo? O pronome relativo ou um outro advérbio, certo? Nós chamamos de palavras atrativas. Ou seja, quando eu atraio o pronome ou a preposição para frente do verbo, para frente das outras palavras, certo? Isso são palavras, eu vou chamar de palavras atrativas. Eu expliquei com o advérbio não, que eu achei que seria mais fácil de entender, certo? Ó, por quê? O T aqui, ó, o T é um pronome oblíquo, certo? Aí você vai aprender na gramática que não se começa uma frase com o pronome, no caso, oblíquo átono. Aí você vai falar assim, bom, então, tá certo que todos nós estamos acostumados a falar eu te amo, a escrever te amo. Mas o certo seria amo-te. Beleza. Só que ninguém faz isso aqui no Brasil, certo? Agora, se eu escrever o não te amo, aí gramaticalmente tá certo. Por quê? Porque o não é um advérbio de negação e é uma palavra atrativa. A mesma coisa acontece com a palavra que é pronome relativo, certo? Ela atrai, nesse caso, ela está atraindo a preposição para frente do verbo. Você entendeu? Esse a é uma preposição. Entendeu agora? Uhum. Fica estranho porque a gente quase não está acostumado a usar o que é certo. Porque a gente aprende a usar, a gente aprende o que é errado desde cedo e continua, certo? Mas num texto, né, que você vai escrever numa redação para o professor corrigir, você procure aprender e fazer o certo, né? Agora, é óbvio que, tipo assim, você escrevendo no WhatsApp, ninguém vai falar para você, opa, peraí, mas o que está acontecendo aqui com essa preposição? Ah, alguém quer saber de preposição? Ninguém quer. Mas é bom você aprender. Esse, pessoal, aí é para todo mundo, tá? Ó. Esse é o segredo e é essa a função da escola. É tirar o aluno do senso comum. É fazer com que o aluno veja algumas coisas que sozinho, com certeza, ele não veria. Não veria. Quem que ia numa manhã de quinta-feira, né? Numa manhã de novembro, com esse clima maravilhoso, quase verão do Brasil, ver alguma coisa sobre preposição, né? Ou sobre colocação pronominal, sobre pronome relativo, numa manhã de novembro, com sono batendo, com o sol batendo nas fuças. Ninguém.
Por isso que existe também a escola e por isso que existem os professores. Esses loucos que estudam, né, alguns assuntos que muito provavelmente você vai falar assim, af, credo, nossa, né? Ou vocês às vezes ouvem uma música e falam assim, nossa, que música é essa? Mas porque é necessário. Ó, quer ver uma coisa? Deixa eu interromper o compartilhamento e falar com vocês de algo que aconteceu, inclusive com a matéria que eu passei para vocês. Vocês lembram que esses tempos atrás a gente viu Odorico Paraguaçu e nós vimos um trecho do Bem Amado? Vocês lembram disso? Acho que foi no bimestre passado ou retrasado. Nós vimos o Bem Amado? A Júlia não lembra, a Luana lembra. Eu lembro do nome, senhor. Do Bem Amado. Nós vimos lá que ele falava, que ele dava discurso, que ele inaugurava cemitério. Você não lembra disso, Júlia? Que era um político que inaugurava cemitério, que falava assim, data venia, né? Que a gente viu que ele era corrupto, certo? Enfim, nós vimos... Lembrei, senhor, que ele se pagava de bonzão, mas no final ele era ruim, não é? Que ele era corrupto, era a própria face do mal. E aí, o que acontece, pessoal? Isso, aquele caipira, vamos dizer assim, fazia assim com o relógio, né? E aí, o que acontecia? Ó, esse Odorico Paraguaçu, ele começava sempre o discurso dele falando assim, ó, data vênia. O que quer dizer esse data vênia? Esse data vênia significa, tipo, com licença da palavra, ou seja, com licença para discordar de você. E aí, tá bom, nós aprendemos isso, que quer dizer, dá licença para eu discordar. Passou um tempo, eu estava assistindo o Caldeirão do Hulk, e a pergunta que valia bastante dinheiro, valia acho que 150 mil, bom, para mim é bastante dinheiro, né? Pode ser que alguém fale assim, isso aí para mim é dinheiro que eu gasto em figurinha, professor, mas para mim é bastante dinheiro. Caraca, meu Deus do céu, quem vê Caldeirão do Hulk? Pra mim, só minha avó. Bom, deixa eu continuar o meu raciocínio aqui. Desculpa ele. Eu vejo, eu acho que alguns pais veem também. Eu gosto de assistir o Quem Quer Ser o Milionário, eu gosto de assistir. Cara, acho que só a minha avó assiste. Então, Eu acho que tem uns programas que é só Porque programa. ele não gosta dele, ele acha que o mundo inteiro não tem que gostar, entendeu? Não, na verdade, assim, pessoal, não tem problema, cada um assiste o que quiser, certo? Eu, por exemplo, poderia falar, quem assiste negócio japonês, credo, que coisa ruim. Não, mas eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso para vocês. Eu poderia muito bem falar assim. Ó, eu poderia muito bem falar, nossa, quem vê essas coisas, nossa, de japonês que ninguém entende nada, que é mó. Caraca. Entendeu? Mas eu nunca falei isso. Eu só quis dizer que, tipo, eu conheço quase ninguém, só minha avó que assiste Caldeirão do Hulk. Então, eu também não conheço. Tipo, eu também não conheço. Eu também não Depois conheço quase. Tem até que abrir minha câmera. Eu também não conheço quase ninguém que curte essas coisas de cultura, dessa cultura, né? Japonês de fazer bonequinho, de fazer. Mas nem por isso eu falei para vocês um dia, certo? Eu nunca falei isso para vocês. Então eu acho assim, cada um assiste e vê o que quer, né? Por mais que eu ache bobagem essa situação, eu nunca critiquei vocês continuem vendo o que vocês querem. Eu só falei que quando eu vi o Caldeirão do Hulk, caiu essa pergunta sobre o que significava a data venia. E aí eu sabia o que era, né? Por quê? Porque eu tinha dado aula para vocês. E se caísse essa pergunta para vocês, né? Aí você pode falar assim, professor, mas eu nunca vou no Caldeirão do... Não sei. Você sabe, pode ser que um dia, na verdade, você seja convidado, você se inscreva e precise... Ou pode ser que você não vá no Caldeirão, mas que você vá em algum outro programa de televisão, certo? Então, assim, eu acho, né, e eu gosto do quadro do Quem Quer Ser um Milionário, porque é isso, porque também eu aprendo, eu sempre testo os meus conhecimentos, então, assim, cada um assiste o que bem entende, tá? Vamos voltar lá para a apostila, então. Caraca, patada. Vamos lá.
E faz muito bem sua avó em assistir, porque aumenta a cultura. Tem alguns programas que não aumentam a cultura, mas agora assistir essa questão de jogos, assim, para ver se você tá, né, tá respondendo bem, ó, é bem legal, tá? Eu não digo que todos os quadros eu gosto, mas esse quadro do Quem Quer Ser um Milionário eu acho muito, muito bom mesmo, tá? Vamos lá, então. Continuando, pessoal, vamos lá. Eu vou para a apostila de vocês agora para a gente poder terminar o conteúdo, tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Prestem atenção. Nós já passamos por todas essas questões, tá bom? Nós já vimos que com a vírgula ela é explicativa e sem a vírgula com vírgula ela é explicativa e com a vírgula ela é restritiva. Eu já expliquei para vocês a diferença entre explicativa e restritiva, certo? A explicativa ela explica, quer dizer que todos são. A 2.14 nós já tínhamos feito? Eu acho que não, né, pessoal? Deem uma olhada aí para mim, por favor. Deem uma olhada aí, alguém pode me responder? Eu não tinha feito, não. Então vai, não, então vamos na verdade, não tá feito. Então vamos lá, mas eu acho que nós não fizemos mesmo. Podem fazer, então, a 2.14. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, tá vendo? Aqui é basicamente o exercício que nós fizemos agora, certo? Ó, reescreva as orações usando o pronome relativo que. Verifique se o termo a que o pronome relativo está associado é regido por preposição. Em caso afirmativo, conserve a preposição antes do que, certo? Então, é regra você conservar antes do que. Então, ó, essas dúvidas são atordoantes. Você convive com essas dúvidas. Olha lá, ó, estas dúvidas com que você convive. Tá vendo? Olha a preposição aqui, ó. Porque quem convive, olha o verbo, ó, vamos lá, ó. Olha o verbo. Quem convive, convive com alguém, né? Com algo ou com alguém. Nesse caso, convive com as dúvidas. Certo? Beleza, Creuza? Senhor, você consegue ver quando você está com a tela compartilhada? Tipo, você consegue ver a tela dos alunos? Eu consigo só ver você, a Luana e a Isabela. Ah, tá, porque senão eu ia falar, eu tô igual uma trouxa aqui, fazendo tipo joinha. Daí eu vi que você não tinha nenhuma reação, eu falei, uai. Não, mas ó, por isso que às vezes é melhor responder com fala e não no chat. Por quê? Porque, por exemplo, você eu tô conseguindo ver. A Luana também, a Isabela também. O restante não. O restante eu não tô conseguindo ver quando eu tô compartilhando a tela, tá certo? Só vejo 3 alunos por vez. Agora eu já tô conseguindo ver, deixa eu ver. A Júlia, a Luana, a Isabela, o Calu e o Jimenez. Ó, olha esse aqui, ó. Comprei aqueles discos. Você também gosta daqueles discos.
comprei aqueles discos de que você gosta. Tá vendo? Olha o de aqui, ó. Ó a preposição. Estão vendo? Sim, sir. Então tá bom. Senhor, nessa Oi. frase, apaixonou-se pela garota, o amigo lhe apresentou a garota, o... Cadê a preposição? Tem preposição, né? Ou não? Então, na primeira frase aqui, no primeiro verbo, cadê? Ó, no primeiro verbo, a preposição é o pela, certo? Só que, por que que não tem preposição no segundo verbo? Porque o verbo apresentar, ele é transitivo direto. Porque quem apresenta, apresenta alguém, certo? Ó, ele apresentou a garota. Não tem preposição. Por quê? Porque o verbo apresentar é transitivo direto. Entendeu? Entendi, senhor. A preposição da primeira frase já tá lá e pronto, né? Isso, já tá lá e pronto. Entendi, senhor. Eu não Exatamente. entendi Vanessa. essa. Você não entendeu? Vamos lá, ó. Nós temos dois verbos, certo? Vocês concordam comigo? Na D, Luana, fala para mim quais são os dois verbos da D. Apaixonou-se e apresentou. Isso, muito bem. Então, sempre quando um professor fizer uma pergunta para vocês sobre, ó, tipo assim, fale para mim quais são os verbos, vocês vão responder no infinitivo, certo? Toda vez, gravem, isso é para a vida. O ano que vem não sou eu mais que dou aula para vocês, mas vocês vão gravar isso, ó. Toda vez que um professor perguntar para você qual é o verbo da frase, você vai responder no infinitivo. Você acertou, é isso mesmo. Então, nós temos o verbo apaixonar e o verbo apresentar, beleza? O verbo apaixonar, ó, o verbo apaixonar, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque quem se apaixona por algo ou por alguém, certo? Então, olha aqui, ó, a preposição aqui é o pela. Apaixonou-se pela garota, beleza? No Beleza. E beleza, então vamos lá. Ó. No segundo verbo, meu amor, aonde que eu vou colocar a garota como pronome relativo, que ela não vai aparecer mais, você pode ver que o segundo verbo, ele já não precisa mais de preposição, ó. Por quê? O amigo apresentou a garota. Quem apresenta, apresenta alguém. Então, nesse segundo verbo, eu não preciso de preposição aqui, ó. Por quê? Porque o verbo apresentar é transitivo direto. Entendeu, Lu? Ah, entendi, sir. Entendeu? Então tá bom, meu bem. Entendi. Obrigada. De nada. Ó. Agora, olha esse aqui. Olha a diferença, ó. Aqui, o verbo transitivo, ele vem primeiro. O verbo transitivo direto, ele vem primeiro, ó. Comprei um agasalho, certo? Preciso do agasalho. Aí, olha a diferença aqui, ó. Que se a gente tivesse, o amigo lhe apresentou a garota, apaixonados pela garota. Se fosse assim, ó, o amigo lhe apresentou a garota, pela qual se apaixonou, certo? Aí eu precisaria usar a preposição antes do pronome relativo, que o qual também é pronome relativo. Olha aqui, ó, comprei um agasalho, beleza. Deixa eu ver alguém aí que eu esteja vendo que queira falar. Ó, na minha tela tem a Júlia, a Luana, que já respondeu a última, a Isabela, o Calu e o Jimenez. Alguém de vocês quer responder algo para mim ou não? Que eu perguntar? Quem de vocês se habilita? Ou, se estiver fora da minha tela, mas fala assim, professor, eu posso responder. Pode falar para mim. Um de cada vez. Nossa, tá todo mundo Senhor, querendo. se você quiser, eu respondo. Tá sir, bom. eu não falei porque eu já tinha respondido a última. Ah, então tá bom, Ju. Vamos lá, Ju. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Pode ser? Vamos lá, Pode. Ju. Ó, então vamos lá. Presta atenção. Ó. Eu tenho aqui, Ju, comprei um agasalho e preciso do agasalho. Você vai me responder
com o verbo no infinitivo, quais são os dois verbos que eu tenho? Infinitivo é terminando em ar, e ir. Vai lá. Comprar e precisar, né? Muito bem. Comprar e precisar. O verbo comprar, ele não precisa de preposição, porque quem compra, compra Algo. algo, né? Então, beleza. Então, ó, comprei um agasalho. Beleza, eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, que é um agasalho. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e o complemento dele é objeto direto. Isso aí tá perfeito? Tá. Agora vamos Professor, só pro... uma dúvida. Oi. Comprei um agasalho, o um é como se fosse tipo um artigo, né? É um artigo, na verdade, ou não? Isso, é um numeral ou um artigo, não é preposição, tá? Ah, Eu tá, posso entendi. falar, nesse caso aqui, é um artigo, tá? Não é numeral porque comprei um agasalho, né? Um agasalho qualquer, enfim. Preciso do agasalho. Olha só, agora mudou de figura. Por quê? Porque o verbo precisar, ele é verbo transitivo indireto. Qual é a preposição aqui, Ju? Do, né? O do, muito bem. Então, para eu colocar um pronome relativo no período que tem o verbo transitivo indireto, eu vou precisar colocar a preposição. Por quê? Porque o verbo aqui, o verbo que vem em segundo, ele é transitivo indireto. Entendeu? Vocês entenderam? Então vai ficar assim, ó. Comprei o agasalho de que preciso. Porque o verbo precisar, ele pede preposição. Vocês entenderam isso? Vocês vão precisar disso para a prova agora de vocês. Beleza, fala. Então, quando o verbo estiver na segunda frase e ele for transitivo indireto, daí vai ficar, pode ser, né? A preposição vai ir na frente dele, né? Sim, do pronome relativo. Daí, se tiver igual o de cima, que é a garota, daí não vai, né? Cadê o da garota? Não, aí não, porque o verbo está, o verbo transitivo direto está no primeiro momento aqui, tá bom? Aí não vai precisar colocar, aí não vai precisar colocar a preposição antes do pronome relativo, certo? Ah, certo. Entendeu? Beleza, Creuza? Então, beleza, vamos lá. E vocês tinham mais alguma coisa sobre editorial? Aí a opinião implícita, depois a gente dá uma olhada, tá, pessoal? Por enquanto, para vocês fazerem os exercícios, para vocês fazerem os exercícios da prova dessa semana, eu acho que tá tudo ok, tá bom? Eu, quero mais uma vez agradecer vocês, todo o carinho que vocês têm comigo, todo o carinho que, a família de vocês tem comigo, falar que foi 1 mês e meio só de aula presencial, né? Mas a gente parece que se conhecia há tanto tempo, foi tão legal isso, porque vocês me receberam com muito carinho e vocês são pessoas maravilhosas, como eu digo, vocês, além de alunos excelentes, vocês são pessoas maravilhosas, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês, Deus abençoe vocês, um beijo, um queijo. Se espirrar, saúde, tamo junto, tá? Beijão, tchau. Tchau, Sur. Beijo, Sor. Tchau. Até. Beijo. Até, Sor. Até. Tchau. Fiquem com Deus. Sora, até amanhã. Até, Até Cacá. amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau, Sor. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.